Boa noite. O ex-líder do MLSTP-PSD e antigo primeiro-ministro Joaquim Rafael Branco saltou para os títulos da imprensa na sequência de um confronto total com a atual liderança. Rafael Branco é esta noite o nosso convidado. Bem-vindo a Cartas na Mesa. Prazer é meu, boa noite. Comecemos por clarificar um ponto. O senhor abandonou a direção do MLSTP ou abandonou o MLSTP? Acho que é um ponto importante de partida. Eu não sou pessoa de abandonar nem causas, nem organizações. Eu, de facto, afastei-me da estrutura diretiva do MLSTP e, contrariamente às notícias que foram circulando, não saí das fileiras do MLSTP. Estou de facto nas fileiras do MLSTP, na fileira dos militantes, na fileira daqueles que acreditam que têm qualquer coisa de importante para contribuir para o MLSTP, e nessa fileira eu sinto-me bem, sinto-me feliz como sempre. O comunicado do MLSTP-PSD divulgado na semana passada afirma, e eu cito: o partido registra o pedido de afastamento do Dr. Joaquim Rafael Branco. O senhor comunicou ou não, verbalmente, à liderança do seu partido que se iria afastar da organização após uma tumultuosa reunião na sede do RIBOC, há algumas semanas? A reunião foi, de facto, tumultuosa e, de facto, eu comuniquei que eu saía das instâncias diretivas do MLSTP-PSD. Não comunicou em momento algum que queria abandonar o partido? Não, isso não faz parte da minha postura. Para lhe dizer que palavras utilizei naquele momento, não as posso. Era um momento de alta tensão? Sim. Pelo que eu disse antes e depois, era evidente que eu não ia abandonar as fileiras da MLSTP, porque eu disse o que eu disse naquela reunião, e que foi uma reunião seguinte a uma anterior, e numa reunião anterior eu tinha dito na Comissão Política, perante os debates que se instalaram naquela reunião, que eu ia criar uma tendência dentro do MLSTP para, no partido, nas instâncias do partido e até nas sedes do partido, reunir-me com militantes no sentido de prosseguir 2 objetivos concretos que depois apareceram num documento de 2 parágrafos que eu distribuí aos militantes, em que dizia que nós devíamos reunir para melhorar a credibilidade do MLSTP junto da sociedade e estabelecer relações mais diretas, mais contínuas com a base do MLSTP. E esse documento circulou. Em uma semana, esse documento obteve a assinatura de mais de 2.000 militantes de todo o país. O senhor é acusado de ter desencadeado uma movimentação das bases que lhe são afetas em reuniões com militantes, antes de ter comunicado à liderança eleita que iria fazer uso do direito de tendência que está consagrado nos estatutos. Conspiração, diz a liderança do partido. Isso não é absolutamente verdade. E voltemos aos factos. Houve aquela reunião em que eu anunciei que queria criar uma tendência dentro do partido. Primeiro ponto, facto. Depois dessa reunião, eu não falei, e é importante dizer isso, não falei fora do partido, junto a qualquer órgão de comunicação social, não disse absolutamente nada. Eu distribuí o tal documento no sentido de obter a adesão dos militantes que concordavam com a minha posição. Obtida esta adesão dos militantes, houve uma outra reunião da Comissão Política. Está esclarecido este ponto.
Não está. Está não esclarecido porque nega, é a sua palavra contra a da liderança, nega que tenha conspirado contra a liderança eleita, conspiração aí entendida como o desencadear de um movimento contra essa liderança eleita, antes de indicar que, nas instâncias próprias, que iria fazer uso do direito de tendência. Sim. Portanto, afirma que não o fez. Não fez, mas é preciso acrescentar algo. Depois de obtida essa adesão, que foi do conhecimento da direção, houve uma reunião da Comissão Política, que tinha 2 pontos. Ponto 1, informações. Informações que tinham a ver com as diligências, e aí é importante dizer isso, que isso é um foco da minha discordância, entre outros, tinha a ver com as tentativas do partido em obter alterações na estrutura e na composição do governo. Estava-se nesse ponto de informação, e o segundo ponto era a análise da situação interna do partido. Neste ponto, que era de informação, houve um camarada, certamente um iluminado, eu digo com toda a propriedade, que apresenta, que diz que tem um documento a apresentar, é um documento sobre tendências. Não estava na ordem do dia, a direção permite que ele apresente o documento. E o que é que diz o documento? Que tendências, a tendência que eu anunciei não era legal, não tinha razão de ser dentro do partido. Para lembrar que nos estatutos do partido, isso foi uma conquista nossa, que vem do processo da abertura do regime democrático dentro do MLSTP, isso foi uma conquista que conseguimos, que haja o direito de tendências no partido. Depois dessa reunião, e tendo pedido a palavra para explicar a minha posição sobre a questão da remodelação pretendida, foi-me negada a palavra. Isso foi, creio, numa quarta-feira. Numa quinta-feira, de manhã tive atividades profissionais, das 15 às 19 horas eu fiz 7 reuniões com a militância. E foi a primeira vez que eu fui diretamente aos militantes explicar a minha posição. Houve um episódio, referido um episódio segundo o qual o senhor terá, no seio da Comissão Política, feito uso da palavra, feito fortes críticas à atual liderança e ter-se preparado para partir e ter sido obrigado a ficar e a ouvir, depois de ter falado, aquilo que os membros da atual liderança tinham para lhe dizer. Confirma? Não fui obrigado. Foi induzido, foi levado? Não foi nada disso. Quando se pôs a questão que eu não podia falar, que as tendências não tinham lugar dentro do MLSTP, eu concluí que não tinha um espaço de participação dentro do MLSTP. Mas na reunião, na já aludida reunião tumultuosa, o senhor usou da palavra? Usei uma primeira vez. A segunda vez não me foi permitida. E, de facto, não. Temos que ser absolutamente transparentes. Quando eu anunciei que já não tinha sentido eu fazer parte daquela estrutura diretiva, as pessoas pediram-me que eu devia ouvir o que tinham de dizer. E eu disse muito bem. E foi duramente criticado? Não sei, sabe como é isso a vida no partido? Era uma comissão política que estatutariamente tem determinados membros para aquela reunião específica, porque eu tinha dito antes a alguns dirigentes da MLSTP que naquela reunião eu ia tomar uma posição. E houve convidados da comissão política que estiveram lá e pediram para eu ouvir o que eu tinha a dizer. Por respeito a essas pessoas, eu fiquei na reunião e ouvi tudo o que tinham a dizer, sim senhora. Na segunda-feira encontrou-se com Jorge Amado a pedido deste. A pedido deste. Confirma? Não é bem assim. E é preciso que sejamos muito claros nisso. Na comissão política, que deu origem a um comunicado que foi lido na imprensa nacional, nessa reunião, houve membros da comissão política, e já tinha acontecido antes, na outra reunião, que aconselharam a direção
abrir um espaço de diálogo comigo. Qual foi o No dia resultado seguinte- dessa tentativa de diálogo? Não, é preciso perceber o processo. No dia seguinte, um membro da Comissão Política telefonou-me se eu estava disponível para me encontrar com a direção. Isso foi à volta de 9 horas da manhã. Eu disse que estava disponível para falar com a direção. E esse dirigente da Comissão Política perguntou-me, sem condições? Eu disse, sem condições. E qual foi o resultado deste encontro? À noite, portanto, isso aconteceu às 9 da manhã, à noite eu ouço o comunicado da Comissão Política, que segundo vários dirigentes que estavam presentes nessa reunião, disseram que não tinha sido essa decisão da Comissão Política. Lido esse comunicado, fui convidado para uma reunião da Comissão Consultiva Alargada, que é um órgão que não existe nos estatutos da MLSTP, e eu fui para a reunião. Fui para a reunião, o presidente anunciou a reunião, que tinha que ver com a dinâmica do partido, não pronunciou absolutamente nada sobre a minha pessoa, sobre a tendência. Um membro da atual direção levantou-se e colocou diretamente a questão da tendência e da minha posição. E aí começamos a reunião. Falamos, eu penso, muito francamente, e só posso relatar a minha versão. Eu peço que relate sinteticamente. Sim, muito por favor. sinteticamente. Depois de várias intervenções, eu disse, eu sou militante do MLSTP, não há nada, nem ninguém que me pode tirar este estatuto. 2, eu vou continuar a trabalhar com os militantes que aderiram à minha tendência, no sentido de melhorar a imagem e a credibilidade do MLSTP junto aos militantes, porque há 2 problemas que eu coloquei diretamente à direção, que essa direção tem. Tem um problema de divórcio com as bases, que é um problema grave, e tem outro problema, que é o problema da credibilidade junto à sociedade. Portanto, o seu objetivo é liderar um movimento para depor esta liderança. Não, isso é muito mais vasto do que isso. Mas clarifiquemos este ponto. Vamos clarificar. Expressamente, um dos objetivos do exercício que faz ao direito de tendência dentro do partido e essa movimentação de base a que dá início é depor a atual liderança. Eu acho que essa atual liderança, e não são só os 5 membros da direção, são toda a estrutura diretiva do partido, merece ser modificada. E eu acho que isso começa, e o meu propósito, claro, na reunião, foi dizer que eu, primeiro, não pretendia, volto aqui a dizer isto novamente, não pretendo a liderança do MLSTP-PSD, não pretendo nenhuma liderança, nenhum órgão de soberania do Estado. Isso muito claramente. O que eu disse, como militante do MLSTP, como alguém que já exerceu responsabilidades máximas dentro do MLSTP, achava que o partido tinha de fazer algo. E sabe, senhora São Lima... O senhor responsabiliza pessoalmente Jorge Amado pelo estado atual do partido? Isso é outro equívoco enorme. Eu vejo na imprensa Rafael Branco contra Jorge. Eu não faço lutas pessoais. Não tenho nada absolutamente contra o presidente Jorge Amado. É óbvio que tem. Não. De pessoal. De pessoal. Não de pessoal. Não é pessoal. Primeiro, não é ele, é toda a estrutura de direção do partido e é toda a estrutura abaixo dessa direção. Eu não concordo com a prática que a direção vem assumindo, eu não concordo com muitas das posições que a direção vem assumindo, mas isso podia ser passageiro. Eu não acredito, como não acreditam grande número de dirigentes da MLSTP, da Comissão Política, que já a mim pessoalmente foram várias vezes, nós vivemos num mundo de muita hipocrisia, foram ao meu gabinete em várias citações dizer, para usar uma expressão popular, Jorge Amado não dá. E a mim foi-me convidado várias vezes a participar em movimentos e eu sempre disse, eu não participo em nada para tirar
a atual direção sem haver uma alternativa credível. Muitos desses dirigentes... Existe esta alternativa neste momento? E este é o problema. O problema não é tirar esta direção e pôr qualquer outra. Que existe... Mas já desencadeou o movimento? Sim, já desencadeou no sentido de nós todos, com o presidente Jorge Amado, com a direção atual, fazemos uma leitura correta da situação do partido e dizer, vamos nós todos encontrar uma solução alternativa a esta direção. Quero que Jorge Amado abdique, porque já afirmou que não é possível uma solução de unidade com Jorge Amado. Não, portanto, pelo menos contando com comigo. Eu gostaria que ele abdicasse, que ele participasse de uma busca coletiva e responsável entre os militantes do MLSTP de uma alternativa para representar e dar cara pelo MLSTP. Quando declara que vai avançar com ações junto das bases do partido para afastar Jorge Amado, porque objetivamente é disso que se trata. Não é bem, não é disso. Objetivamente, não, Jorge Amado o não está afastamento sozinho. não está Jorge Amado sozinho. não está sozinho. Jorge Amado é parte de uma direção, primeiro, e de uma estrutura diretiva do partido que não responde às exigências que eu entendo ser necessárias para o MLSTP enfrentar, com alguma hipótese de um bom resultado, as próximas eleições. Porque não se trata só de pessoas, temos de ver isso, não é pessoas, é uma cultura política, é uma prática política, é uma abordagem do papel do partido de uma na organização sociedade. política da qual o senhor sempre foi parte. Sim. Quando diz que não é possível uma solução de unidade com Jorge Amado e defende a remodelação de toda a direção do partido, está a defender a realização de um congresso extraordinário, de um congresso antecipado? Não, isso já deve ter ouvido, já me acusaram de conspiração em conluio com várias pessoas. Qual é a realidade do MLSTP, com rara exceção? E uma delas foi quando eu fui candidato. É que determinados grupos se organizam para pôr alguém na direção. E, passado pouco tempo, por razões que têm que ver com interesses de ocasião, este mesmo grupo que elegeu a direção, depõe a direção. A MLSTP tem histórias repetidas dessas situações. E o que eu disse, e assumo publicamente, as pessoas chamaram de conspiração, eu disse que temos de terminar com esta prática. Que eu achava, uma das soluções que eu achava, é que o presidente do MLSTP deveria ser eleito por eleições diretas do militante. Os militantes reuniam-se e na proposta que eu fiz em círculo fechado, também digo isso, era que o Dr. Jorge Amado podia se candidatar e candidatava-se quem mais sentisse em posição. E fazíamos assembleias distritais em todos os distritos e os militantes votariam diretamente num presidente do partido. Não era, no meu projeto, não era eleições diretas como se faz em Cabo Verde ou em Portugal, noutros partidos, mas era uma eleição em duas fases. Primeiro, os militantes votariam nos diversos candidatos. Haveria 2 ou 3 candidatos que teriam maior número de votos dessa consulta aos militantes. Esses 3 candidatos seriam presentes a um Conselho Nacional. E o Conselho Nacional tinha 3 hipóteses. Ou os 3 mais votados juntavam-se e faziam o que se chama, na gíria partidária, uma chapa. E então essa chapa seria sancionada por um congresso. 2 podiam juntar-se e faziam uma chapa 2 e o terceiro concorria sozinho. Ou então cada um iria apresentar-se a um congresso. Portanto, essa proposta foi discutida? Não foi discutida porque acharam que era uma conspiração. Por que é que o senhor não respondeu, Dr. Joaquim Rafael Branco, aos apelos de amplos ou significativos setores do MLSTP-PSD para que se mantivesse na liderança do partido após a derrota nas legislativas de 2010? Isso já são contos de outro rosário. Primeiro, para dizer-lhe que a minha convicção profunda
em 2010 é que eu iria ganhar as eleições. E, contrariamente ao que se propalou, contrariamente não, uma das razões principais que se apresentou no mesmo grupo de pessoas que estão há 20 anos nas instâncias do poder do MLSTP, é que tínhamos perdido as eleições pela minha cara. O senhor está há mais de 20 anos nas instâncias do poder do MLSTP? Muito mais. Muito mais. Muito mais, sim. Mas ele tem um percurso próprio que está documentado. Voltaremos a isso se entender que é bom para o nosso público. Então, quando se pôs essa questão, eu disse, vamos tentar coletivamente buscar uma solução, porque eu não estou, eu já disse, o que eu estou a fazer agora é contra aquilo que eu disse publicamente. Eu estava numa fase da minha vida que eu queria algum recuo em relação à participação política. Mas como militante do MLSTP, eu não posso fugir àquilo que eu penso que é um combate atual, é um combate pelo MLSTP. Dr. Joaquim Rafael Branco, por que é que se recusou manter-se na liderança? Obrigado por centrar a questão. Primeiro, havia essa questão, eu não esperava perder. Segundo, porque a regra em partidos democráticos, um líder que perde deve ceder o seu lugar, e depois que eu tinha profundas feridas em relação a todo o processo. Qualquer observador imparcial das eleições de 2010 dirá que o MLSTP perdeu as eleições, primeiro, pela cambalhota que um partido que estava a concorrer deu, que a democracia não é muito normal, na véspera das eleições, orientou todos os seus militantes a votar num outro partido. Segundo... Está a referir-se ao MDF-MPL. Sim. Aliás, um dos líderes do MDF-M declarou publicamente, depois das eleições, que não tinham ganho eleições, quer dizer, não ganharam nada, mas que tinham o plano B, foi assim que foi dito, tinha funcionado. E o plano B era fazer o MLSTP perder eleições. Mas isso foi uma das razões. A segunda razão foi o processo que se moveu dentro da MLSTP contra mim. Dirigentes do partido, contrariamente ao que eu estou a fazer, altos dirigentes da Comissão Política, disseram na Comissão Política e em todos os órgãos de comunicação social, fizeram acusações muito graves contra a minha pessoa, que afetaram a minha credibilidade, afetaram o meu bom nome, afetaram o bom nome da minha família. E eu, depois das eleições, isso foram as duas principais razões, mas houve outros atos fortuitos, algum mérito do partido ADI que ganhou as eleições, e uma série de acontecimentos, o barco, a senhora mesmo, eu creio que alguns jornalistas escreveram sobre isso, o afundamento do barco com arroz numa altura bastante crítica. Portanto, em termos de trabalho... Achava que não havia condições para continuar, não se sentia em condições para continuar. E a coisa repete-se hoje. Essas pessoas estão a falar. Não se podem esquecer que eu estive em todos os combates da MLSTP. O que não significa que tenha estado sempre da melhor maneira. Da melhor maneira? Certamente que nem sempre estive bem. Estou a dizer, depois de sair da direção do partido, o MLSTP teve combates que eu estive na linha da frente. No Parlamento, na rua, na comunicação social, eu dei a minha cara para defender. Um desses combates foi ter colocado todo o seu peso por trás da candidatura de Aurélio Martins. Foi um erro de casting? Certamente que sim. Está arrependido? Sim, estou arrependido. Foi um conjunto de premissas. O que é que se passou depois de 2010? Primeiro, minha cara não dava. Segundo, o que é verdade, o partido estava vedado a jovens, não tinham possibilidade de progredir dentro do partido, e Aurélio Martins surgiu como uma alternativa jovem para o partido. Eu devo confessar-lhe que eu tinha relutâncias... Uma candidatura que julgava que iria ser permeável à sua patronagem?
Não patronagem, mas ele declaradamente, e uma das pessoas que me convenceu, eu não falei, poucas vezes falei com camaradas dentro do partido, com quem o senhor Aurélio Martins falou, disse que ia apresentar a cara jovem, mas contava com uma série de pessoas com experiência, entre os quais eu, para apoiá-lo na sua ação. E disse mais, naquela altura, disse que se fosse eleito para a presidência da MLSTP, não apresentaria uma candidatura às presidenciais. E naquele momento já era um problema dentro da MLSTP, as diversas candidaturas que se despontavam no horizonte. E eu, sim senhora, assumo que dei o meu apoio a Jorge. Também dei o meu apoio, já agora, ao senhor Osvaldo, no último congresso? Osvaldo Vaz. Eram 10 horas da noite. O senhor Osvaldo Vaz apareceu-me, mas acompanhado, veja só como a história é, de Osvaldo Abreu. Estava a jantar e pedi-me um apoio. De que forma se manifestou esse apoio? Foi muito pouco visível a sua presença no Congresso? Eu nem sequer estava no país? Nem estava cá. Eu tenho militantes que me apoiam, que acreditam em mim, e eu e mais uma camarada dentro do partido mobilizamos o apoio para que ele fosse candidato. Mas antes dessa candidatura individual, eu fazia parte de uma comissão, mais o Dr. Guilherme Poça da Costa, que fomos ouvindo vários pretendentes. Havia o Osvaldo Vaz, havia o Jorge Amado, havia o Alcino Pinto, havia mais 2 ou 3. E nós fomos ouvindo essas pessoas tentando encontrar uma solução de unidade. Quando aquilo se afigurou que não era possível, o Dr. Osvaldo Vaz foi-me pedir apoio e eu mobilizei apoio. E se tivesse votado naquele congresso, o Dr. Osvaldo Vaz teria sido, muito provavelmente, outra vez, e eu quero confessar aqui, teria sido outra vez um erro de casting da minha parte. Dr. Rafael Branco, eu vou-lhe perguntar com muita franqueza. A sugestão de que o senhor se afasta, já declarou que não tem pretensões a reassumir a liderança do partido ou ocupar qualquer cargo em órgãos de soberania. A sugestão de que se afasta da direção para provocar uma vaga de fundo, para levar as bases que lhe são afetas e, eventualmente, outros segmentos do partido a pedirem o seu regresso, não tem qualquer fundamento? Não tem, são coisas de outro tempo. Já houve um tempo que essas coisas aconteciam no partido, mas não, absolutamente não. Eu tive pelo menos 3 oportunidades, 2. Uma, podia ter continuado presidente da MLSTP em 2010 e toda esta direção assim pediu. Aliás, muitos me fazem críticas que eu aceito que eu não devia ter abandonado a direção. Quando foi do Aurélio Martins, poderia-me ter apresentado. Quando foi deste último congresso, podia-me ter... Mas as pessoas têm de entender que, como cidadão, tendo feito esse percurso, eu não estou à procura de cargos. Eu estou à procura, muito sinceramente, de uma oportunidade de servir, o de contribuir. Exclui liminarmente a possibilidade de regressar à liderança do MLSTP? Deste MLSTP? Mas este é o MLSTP que o senhor quer demolir. Sim. Portanto, a liderança deste não regressaria. Não, e eu não tenho... Até porque este tem uma liderança, que é a liderança Sim. que quer afastar. Sim. Não, sabe, há uma cultura de unidade, uma Acha que tem apoios suficientes dentro do partido para se propor liderar um movimento para destituir a atual liderança? Não, veja bem o que eu quero. E podemos voltar à última reunião que houve com a Comissão Consultiva. Expuseram-se muitos argumentos, foram feitas muitas acusações.
sobre as minhas motivações, sobre quem estaria por trás, enfim, há muita novela atrás disso. E que eu disse às pessoas, insisto num ponto, eu não tenho nada de pessoal contra a atual direção. Já o afirmou. Sim. O que eu gostaria, e eu penso que eu vou tentar com este movimento, é que a direção e a estrutura que apoia a direção reconheça que este caminho não é um bom caminho para a MLSTP. Já afirmou que gostaria que Jorge Amado abdicasse. Não há qualquer indicação apontando neste sentido. Portanto, o partido vai partir para uma cisão. Não é ainda. Eu ainda, como disse, vou continuar a trabalhar com os militantes e o único pormenor que mudou em relação à minha posição anterior, depois dessa comissão, desse Conselho Consultivo, eu disse ao partido, eu primeiro vou continuar o meu trabalho com os militantes, mas se reconhecer que há uma vontade genuína, expressa do partido em mudar de situação, em querer encontrar uma situação alternativa, acaba-se esse movimento. Eu volto com os meus apoiantes ao MLSTP. Portanto, é uma ameaça de cisão. Eu não sei qual é o nome que chama. Eu não ficarei, não participarei de um desaire do MLSTP participando com esta direção. Isto não farei. Mas deixe-me dizer, senhora São Lima, eu entrei para o MLSTP muito jovem. Naquela altura era a única força política que existia. Mas entrei para o MLSTP para servir Santo Tomé e Príncipe. Era a única maneira que havia de servir Santo Tomé e Príncipe. Depois, em 85, a partir de 85, dentro do MLSTP, e éramos 5 ou 6. Tem nomes, eu, Carlos Tinin, Dr. Armindo Vaz, Dr. Manel Vaz, Dr. Henrique Costa e pouco mais. Com apoio, isso é abono da verdade histórica, com apoio do presidente do partido naquela altura, fizemos a luta pela abertura dentro do MLSTP. E conseguimos. Continuei no MLSTP porque eu pensava que esse era um objetivo bom para Santo Tomé e Príncipe. E digo de maneira muito assumida, eu pertenço à organização, eu tenho uma hierarquia de valores, em termos partidário, a MLSTP é a minha força, mas acima da MLSTP está Santo Tomé e Príncipe. Enquanto cidadão, eu estarei com os militantes da MLSTP, mas participarei de todas as formas que for possível para que se encontre uma solução boa para Santo Tomé e Príncipe. Se o MLSTP não me der esta oportunidade, há em Santo Tomé e Príncipe muita gente, a maioria, que quer o bem de Santo Tomé e Príncipe. Há na sociedade civil gente que não se reconhece nos partidos, que querem o bem de Santo Tomé e Príncipe. Com essas pessoas, eu trabalharei para que se consiga um rumo bom para o nosso país. Dr. Joaquim Rafael Branco, o senhor disse várias vezes e a relativa posição recuada em relação ao jogo político em São Tomé e Príncipe, jogo político partidário em São Tomé e Príncipe. Mudou de posição, está na linha da frente neste momento. O senhor disse que não tem qualquer pretensão de abandonar o MLSTP. Disse também que abandonar a posição de militante do MLSTP. Desvalorizou como coisa do passado a sugestão de que pretenda, com essa sua posição, provocar uma vaga de fundo para regressar à liderança do partido. Olhos nos olhos. O seu verdadeiro objetivo é forçar mudanças no seio do MLSTP-PSD ou é provocar uma cisão na perspectiva de surgimento de uma nova força política, de um movimento cívico para concorrer às próximas eleições? Senhora São Lima, eu fui presidente da MLSTP e lidei com tentativas deliberadas, públicas, de cisão na MLSTP. E eu enfrentei-as
muitas coisas que violentaram pessoalmente os meus princípios, os meus valores. Eu abdiquei de muita coisa para manter o máximo de unidade da MLSTP. Não seria hoje que eu iria deliberadamente provocar uma cisão na MLSTP para prejudicar a MLSTP. Fizeram uma reunião hoje em Amparo, ontem o Boza Quente, a dizer que eu estava a serviço de Patrício Tuvara. Veja só. Patrício Tuvara tem outras coisas. Voltemos à sua pergunta. Não, se o Dr. Jorge Amado não abdica, se a atual liderança mantém a posição firme de que é uma liderança eleita e que só pode ser afastada em Congresso, convocado de acordo com os estatutos, isso não o fará recuar em relação à movimentação que já iniciou junto das bases. Não faz. Caminhar-se-á para uma cisão. Qual será o destino? Qual será o destino? Qual será o encaminhamento que irá dar aos seus seguidores? Boa pergunta e agradeço-lhe pela pergunta. Eu tenho um grupo de militantes que me apoia. Mas há outro facto que tem de ter em conta. A MLSTP ganhou as últimas eleições com um resultado, em termos eleitorais, histórico. Foram mais de 20 mil eleitores que não são militantes da MLSTP. São pessoas da sociedade, algumas de outros partidos, outras sem partidos, que acreditaram no projeto que eu apresentei para o país. Essas pessoas acreditam de mim e esperam uma atitude de liderança da minha parte. O que eu vou fazer com esse movimento é, por um lado, continuar a trabalhar no sentido que ele ganhe maior dimensão, na esperança que ele, ganhando maior dimensão, leve a atual liderança a inverter a sua posição. Se isso não acontecer, eu vou lhe dizer, não é segredo o que é que se vai passar. Eu vou reunir-me com esses apoiantes e vamos para a questão. O partido não acedeu ao nosso pedido, não mudou. E eu vou pôr a questão claramente. O que é que vamos fazer? Vamos voltar ao partido? Se a maioria dos meus apoiantes disser vamos voltar ao partido, eu direi, camaradas, voltem ao partido, eu não volto. Porque não acredito. Se disserem vamos formar uma força partidária, assumirei essa responsabilidade. O senhor representa, o senhor, para além dos militantes que lhe são afetos, que seguidores tem no seio do gabinete estratégico, da comissão política, do Conselho Nacional do Partido? Eu não quero pôr... Não lhe peço nomes? Não, há várias pessoas da comissão. Ouça, é preciso fazer um historial. Não se está a sobreestimar? Não tem. Sou uma pessoa modesta e seria sobreestimar-me se eu quisesse dizer que vou tomar a liderança. Não, eu conheço os limites. Não, quer impor o afastamento desta liderança. Isto é um objetivo claro. Sim, eu vou tentar. E assumido. Sim, vou assumir e vou trabalhar nesse sentido. Se não conseguir isso, e é importante que se diga, por que é que existem os partidos políticos? É só numa lógica do poder. E eu falo... Deixe-me colocar-lhe uma pergunta, por favor. Joaquim Rafael Branco, Filinto Costa Alegre, Tosé Cassandra, João Lima Bragança Gomes, seriam figuras de proa de um novo movimento político concorrente às próximas eleições? Bom, em primeiro lugar, vamos parar as coisas. Eu não sei a intenção dessas pessoas que mencionou, mas eu assumo que eu tenho com essas pessoas relações de proximidade. Eu não gosto de utilizar o termo ideologia. Eu partilho com essas pessoas uma ideia de Santo Tomé e Príncipe. Eu partilho com essas pessoas um desejo de ver o meu país, Santo Tomé e Príncipe, sair do coisa. Eu sou amigo do Filinto Costa Alegre há
30, não sei quantos anos, desde o tempo da escola. No entanto, eu estive no MLSTP, fizemos junto o percurso na Associação Cívica, depois ele foi-se embora, eu fiquei aqui como todos nós, sem ir a nem beira, voltei ao MLSTP, o filhinho participou na fundação do PCD e nós fomos adversários. Fomos adversários A minha políticos. pergunta é se os senhores poderão vir a ser figuras de proa de um novo movimento político. Não pode ter concorrente às respostas próximas assim, eleições. não pode. Isso não Mas esclarece... É assim que eu lhe coloco a questão. Sim, mas eu não dou a resposta como a senhora quer. Eu tenho de dar uma resposta que esclareça as pessoas. O senhor João Gomes, eu desenvolvi durante 2009, 2010 a ideia de transformação de Santo Tomé e Príncipe numa plataforma de serviço de turismo para a sub-região. Sabe onde é que eu bebi a primeira ideia? Foi num artigo que o senhor engenheiro João Gomes escreveu num jornal. A partir desse artigo, eu fiz pesquisas, desenvolvi uma estratégia para Santo Tomé e Príncipe. E quando eu fiz as conferências regionais para o MLSTP e para a sociedade em geral, ele foi uma das pessoas que participou. Partilho com ele uma certa visão do futuro de Santo Tomé e Príncipe. Agora, José Cardoso Cassandra. O Sr. José, sabe, as pessoas esquecem-se. Em 2010, o maior opositor que eu tive na região autónoma do Príncipe foi o Sr. José Cassandra. Mas antes e depois, eu mantenho com ele uma relação boa. E, sobretudo, eu admiro. Esse é o ponto. Eu admiro o que ele fez no Príncipe. Caiu o microfone. Está-se a ouvir a mesma. Eu tenho muita admiração por aquilo que ele fez no Príncipe. Há um príncipe antes de José Cassandra e há um príncipe depois de José Cassandra. Traçado o perfil dessas figuras. O que é importante no José? Ele conseguiu, o que é que ele conseguiu no Príncipe? Que é importante para este momento. Ele conseguiu criar um movimento em que está gente do MLSTP, gente do ADI, gente do PCD, gente do MLSTP, em torno de um objetivo: o bem-estar e o progresso do Príncipe. Isso é uma importante Nas missão. regionais? Nas regionais. São Lima, eu estou nas bases. É só uma das bases. Quando eu vou para um Monte Macaco, qualquer coisa, o que é que eu vejo? Eu vejo militantes do MLSTP, do ADI, do PCD, com os mesmos problemas. Essas pessoas que vivem nessas comunidades têm os mesmos problemas, têm as mesmas apelações. Quem divide essas pessoas são nós, dirigentes dos partidos políticos. Mas eles partilham, mas isso é importante que a gente entenda. O senhor explicou as afinidades que o ligam, que o aproximam a essas pessoas, traçou de alguma forma o perfil de algumas, pelo menos do engenheiro José Cassandra, o perfil dele como dirigente do Príncipe. O que eu lhe pergunto é se vocês, os quatro, seriam ou serão figuras de proa de um movimento cívico, de uma formação política concorrente às próximas eleições. Eu não posso responder isso. Por enquanto, eu estou no MLSTP, com os militantes do MLSTP. E, desculpe-me dizer, contrariamente à maioria dos políticos de Santo Tomé e Príncipe, o meu pensamento não nasce. Está escrito em várias coisas. Sobre a sociedade, sobre as relações do MLSTP com a sociedade, sobre a importância da sociedade civil no desenvolvimento do nosso país. Está escrito, e alguns estão escritos desde 1989. Outros estão escritos quando eu fui líder do MLSTP. Eu sou escravo da minha palavra, eu sou um homem de convicções. Eu, na idade que eu tenho, e tendo feito o percurso tortuoso, difícil, que eu fiz dentro do MLSTP, eu estou hoje em posição de olhar para os grandes interesses de Santo Tomé. Sabe? Alguns dos seus maiores adversários dirão que o senhor doutor faz um exercício elástico das suas palavras. Diga-me, explique-me como.
Disse, é escravo da sua palavra. Isso. Ah, sim, quando nós estamos... Dirão que é de uma grande elasticidade em relação às coisas que diz. Tem certamente alguma verdade nisso. Quando nós estamos em posições de responsabilidade do Estado, confrontado com os desafios e a complexidade de dirigir quer uma organização política, quer uma organização no Estado, nós temos... Eu disse-lhe há bocado, já a propósito, que o meu período na presidência da MLSTP foi um período violento em termos pessoais, mas eu estou a dizer violento fisicamente. Houve coisas que eu fiz, que aceitei fazer, que eu fechei os olhos em nome do interesse do partido. E é nutrido dessa experiência que eu digo, até onde vale a pena nós sacrificarmos as nossas convicções, os nossos valores em nome do partido. Mas o partido, para quê? Para servir o quê? Para servir um grupo de pessoas ou para servir para Santo Tomé e Príncipe? E aqui a coisa muda de figura. Se é para servir um grupo de pessoas, não estou disponível. Se é para servir Santo Tomé e Príncipe, eu estou disponível. Disse que não pode, neste momento, afirmar categoricamente que irá ou não participar num eventual novo movimento político em São Tomé e Príncipe. Há espaço para uma nova força política em São Tomé e Príncipe? Certamente. Ouça, os nossos partidos, o meu partido, só posso falar por ele, mas, no geral, a classe política dirigente da estrutura partidária, a maioria de nós, eu não estou dizendo nós, está desacreditada. E isso é uma coisa que... Inclui-se neste grupo? Sim, há muita gente que já não acredita. Na nossa sociedade, nem toda a gente acha... Inclui-se no grupo daqueles que estão desacreditados junto da população, dos cidadãos? De certa maneira, sim. De certa maneira, acho que sim. Não se faz esse percurso sem ter cicatrizes e manchas, certamente que sim, que eu estarei também. E daí, uma das razões que eu não está no meu imaginário, no meu quadro de aspirações, ter protagonismo, é porque tenho consciência que neste percurso nem tudo foi bom, nem tudo foi correto. E, portanto, daquilo que eu exijo como cidadão num dirigente a esse nível, eu reconheço que tenho algumas lacunas. O senhor propõe-se derrubar a liderança do partido, afastar a liderança do partido, impor mudanças na estrutura diretiva do partido e não o conseguindo, partir para outros caminhos. E o que é que quer dizer exatamente quando diz que não quer ter protagonismo? Não ter naquilo no sentido das motivações que as pessoas dizem. As pessoas dizem que ele quer ser presidente da MNCP, as pessoas dizem agora que está havia eleições, se calhar ele quer ser primeiro-ministro. E não quer? Não quero. Em 2010, uma das razões... Pode afirmar perante a nação que não será primeiro-ministro caso... Eu vou dizer o seguinte, eu não desejo voltar a ser primeiro-ministro, não está nas minhas aspirações voltar a ser primeiro-ministro, mas eu disse lá há bocado que a gente tem de ser escravo da sua palavra, e eu não quero voltar sempre a isto. Eu não posso, de maneira nenhuma, imaginar, só em circunstâncias extremamente excepcionais, que eu acho que não vai acontecer, que eu aceitarei. Mas eu posso, isso é outra coisa que nós precisamos entender. Nós, para servirmos, nós, para contribuirmos, não temos que estar necessariamente à frente. E isso eu aprendi, sabe onde é que aprendi isso? Em escolas de liderança. Nós poderemos liderar de trás. Nós podemos ter pessoas que não terão todas as condições, mas têm aqueles critérios básicos, essenciais, e nós apoiarmos. É uma maneira e é isso que eu queria fazer, é isso que eu quero fazer na MLSTP. Sabe qual é o cargo? As pessoas dizem que sabe qual é o cargo que eu mais prezo? É um cargo que ninguém dá importância aqui no país. Qual é o cargo?
conselheiro de Estado. Disse em declarações a um órgão de imprensa que o MLSTP-PSD só se tem preocupado em dar cargos aos seus militantes no aparelho de Estado e que tem sido incapaz nos últimos tempos de apresentar propostas de sociedade. Em relação à questão dos cargos, esta constatação aplica-se apenas a esta atual liderança ou é algo que se estende pelas outras lideranças e que é transversal à praxis dos partidos políticos em São Tomé e Príncipe? Isso é uma... E se calhar não apenas em São Tomé e Príncipe, embora com particular ênfase Primeiro, em São Tomé e Príncipe. Temos de nos situar em São Tomé e Príncipe. Segundo, temos de nos situar no atual contexto de São Tomé e Príncipe. E terceiro, temos de nos situar no contexto em que surge este governo. E em quarto lugar, temos de ver o posicionamento mais adequado do MLSTP em relação a esse contexto. O que eu entendo, e outros partidos estão na coligação, parece que o entenderam, é que o partido não pode transmitir para a sociedade que a sua principal preocupação é ter dirigentes seus em lugares-chave da administração. E o Sem negar que esta tem sido uma prática constante dos partidos políticos em São Tomé e Príncipe, o clientelismo. Sim, temos que pensar no contexto atual, e neste governo, está nas circunstâncias desse governo. Mas isso é mais profundo. É porque o MLSTP tinha 4 ministros no governo. E todo o processo, a gênese da minha discordância mais recente tem que ver com as intenções que foram expressas na Comissão Política no sentido de mudar alguns desses ministros, que culminou com a admissão do ministro Osvaldo Abreu. Culminou... Em circunstâncias... Não, é este que passa. As pessoas conhecem metade da história. O processo para retirar o ministro Osvaldo Abreu começou há um mês atrás. E culminou... Mas foi público. E culminou, e as razões que motivaram o desejo de substituir o engenheiro Osvaldo Abreu não tinham nada a ver com a razão que foi apresentada no final do processo. A verdade é que emergiu uma razão, sim, a constituição da tal empresa com interesse na área dos hidrocarbonetos, sim, emergiu uma razão que justificou o seu afastamento. Nesta razão estou de acordo. Nesta razão estou de acordo. Mas na gênese não era essa... E aqui em Santo Tomé sabe-se tudo. Isso era uma sociedade que estava em vias de formação, estava no cartório. Foram dirigentes que foram ao guichê único, que despolitaram todo o processo no sentido de se tornar público. O que é que seguiu depois? Censura-os por o terem feito? O ministro Abreu foi afastado, foi substituído, e viemos a saber que o ministro que substituiu também fazia parte de uma sociedade. Exatamente. É evidente que, quer dizer, subjacente a isto, a ideia de remodelação do governo, de um cargo, está uma ideia que é errada e, para mim, impraticável, pelo menos pela minha experiência. Acha que o atual ministro deveria também ser substituído? Não, eu já não me quero isso, já estamos em tanta coisa que eu não me quero pronunciar mais sobre isso. O que eu quero dizer é a ideia de que para um partido ter condições para participar de eleições, tem de ter não só o ministro do seu partido, porque o Osvaldo Abreu era ministro do MLSTP,
mas ministros com um determinado perfil, uma determinada relação com as estruturas dirigentes. Eu acho que teríamos que despedir que percentagem da classe política são tomense? Ter-se-ia que despedir ou que reformar que percentagem da classe política são tomense? E é isso que eu acho que nós temos que começar a pensar seriamente. Nunca ganharemos credibilidade como instituições partidárias enquanto nós transmitirmos essa ideia de que o partido só sobrevive quando tem pessoas em postos-chave. Porque o contributo que isso representa é o ministro, é o seu diretor de gabinete, são 50 pessoas, vamos dizer, 100 pessoas. Sim, o projeto, mas há de concordar que não será exatamente o caso deste governo, que não é um governo saído das urnas, sim, mas um partido que é sufragado nas urnas, é sufragado, é votado para implementar o seu programa de governo. E suponho que um pouco em todo o mundo haverá posições e postos em que este partido tem toda a legitimidade para colocar as pessoas. De outro modo, ter-se-ia deixado lá o anterior partido. Mas o que é importante nisso? O importante nisso é o programa que se tem, é o projeto que nós temos. E esta é outra das questões que nos separam desta atual direção. Que propostas ou projetos gostaria de ver subscritos e defendidos, para além dos aspectos a que já referiu, por uma hipotética nova liderança do partido ou, e eu continuo a colocar essa questão, por um eventual novo movimento político que venha a integrar? Pois, os exemplos são imensos. Nós tivemos aqui uma proposta do governo para fazer a reforma da justiça. Tivemos. Foi polêmica. Eu, pessoalmente, acho que houve deficiências no processo da apresentação, na toda a estratégia da apresentação desta reforma, mas a verdade é que todo santomense em posição de liderança sabe que um dos obstáculos para que o país atraia investimento estrangeiro, e não só, mesmo nacionais, é termos uma justiça credível. Eu gostaria que o meu partido tivesse tido um protagonismo ativo nessa matéria. E teve, bloqueando a proposta do governo. Foi protagonista. Teve protagonismo. Acha que isso é bem? Não. Cabe-me constatar que o seu partido teve protagonismo. Teve protagonismo. Mas as organizações, eu volto ao princípio, eu tenho algumas ideias fixas. As organizações existem para fazer o bem, para fazer progredir, para fazer criar uma A posição do seu partido, e isso foi tornado público, é que o projeto, tal como se apresentava, estava ferido de inconstitucionalidade. E o seu protagonismo foi no sentido de afirmar que os aspectos que, do seu ponto de vista, do ponto de vista do MLSTP-PSD, estavam feridos de inconstitucionalidade, deviam ser expurgados do documento. Um partido que comanda uma maioria na Assembleia Nacional, era aí uma oportunidade. E é questão de oportunidades de nós aparecermos junto à opinião pública com qualquer coisa de bem. Dizíamos, o governo, eu não tenho problema nenhum. O senhor é deputado? Sou deputado. Teve alguma iniciativa nesse sentido? Tive. Eu infelizmente, não vou para as televisões proclamar as minhas iniciativas. Eu tive a iniciativa de encontrar-me com todos os órgãos envolvidos nessa questão, de maneira muito discreta. Trabalhei no sentido de uma alternativa que corrigisse os aspectos que de facto não eram adequados
naquela proposta. Está de acordo com o MLSTP em como alguns aspectos do documento estavam feridos de inconstitucionalidade? Partilha desta posição? Eu não gosto, o que eu acho é que aquele projeto era uma base para todos. E não foi só a MLSTP, faça-se justiça. Cada um aproveitou um pretexto, cada partido, cada interveniente, cada ator neste cenário, foi se aproveitando de pequenas coisas que estavam, de facto, eu não sei, não posso falar do inconstitucional, eu não sou jurista, mas que não estavam bem no projeto para anulá-lo. E é muito do que nós fazemos aqui em São Tomé e Príncipe, é anular uns aos outros. Nós não temos uma atitude de ir buscar. Há dias eu estava numa reunião a apresentar um trabalho que a autoria não era minha, era uma autoria... Eu peço que seja breve, sim, por favor. Coletiva, não, é só para sublinhar isso. Vem um senhor, sábio, certamente, que diz que quem era esse grupo para apresentar uma ideia. Ele não conhecia o documento. É essa ideia de fulanização, de particularizar, de uns anularem os outros, que nos atrasa todos os dias. Eu vou lhe pedir que em 3 minutos me diga e deixe claro que propostas ou projetos, para além daqueles a que já se referiu, caso tenha outros, gostaria de ver defendidos em São Tomé e Príncipe por uma nova liderança eventual do seu partido, pela atual liderança ou por uma outra força política na qual se viesse a integrar. Existe um largo consenso sobre algumas coisas básicas. A reforma da justiça me parece qualquer coisa de importante. No meu entender, a reforma da despesa pública. Se você olhar para... Pegamos o orçamento da educação. Ano a ano, o orçamento da educação vem aumentando. A partir de... São mais alunos, são mais exigências, mas o que é verdade, os professores naturalmente querem melhores condições de trabalho, aumenta o orçamento com a educação e diminui a qualidade da educação que nós prestamos. Na saúde. Na saúde. Estamos sempre em crise de medicamentos. E sabemos que realmente, é preciso não esconder isso, o país não tem recursos para importar todos, mas os poucos que vêm desaparecem do hospital e estão em clínicas privadas. Quer dizer, há uma série o Estado tem pouco dinheiro e o pouco dinheiro que o Estado tem está a ser mal gasto. Está a ser mal gasto por uma série de indefinições, falta de regulamentação. Precisávamos de fazer isso. Criou-se... sabe, a senhora perde-me 3 minutos às vezes. Posso dar mais um, mas não posso dar mais. É difícil. Nós todos olhamos para os problemas do país de maneira superficial e não tomamos o tempo de olhar de maneira profunda, nas suas causas mais profundas, para que as soluções sejam mais adequadas. Olhando de forma profunda, e esta é uma nova questão, para onde e para o que é preciso olhar? Para a economia. Porque eu não creio que seja possível nós satisfazermos as aspirações legítimas do nosso povo durante 30 anos reprimidas sem encontrar um rumo para a nossa economia. E o rumo para a nossa economia, lamento dizê-lo, não há muitas alternativas para isso. É a transformação desse país numa plataforma de turismo, de prestação de serviços para a sub-região. Um grande investimento naquilo que eu chamo uma nova agricultura, que nesse aspecto eu tenho de dizer que o ministro atual da Agricultura tem essa abordagem mais integrada da nossa agricultura, está a fazer, quanto a mim,
nesse aspecto o governo está a fazer um bom trabalho, faltam recursos, mas é um caminho assim. No turismo, o seu primeiro-ministro teve uma atitude simbólica de transformar o nome do Ministério do Turismo. O turismo tem, mas nós temos património. Há dias caiu Agostinho Neto, parte de Agostinho Neto, vi uma notícia. Temos nas roças um grande património. E sabe porquê que a maior parte das roças... Eu sei de fonte segura, vivi, fui o primeiro-ministro. Há muitas dessas roças que foram concedidas a vários cidadãos em condições não muito claras. A situação legal não está definida, não se define, e essas casas das roças estão a desaparecer. Amanhã, Jorge Amado encontra-se consigo e diz: estas são as minhas propostas para a liderança do MLSTP. Nós vamos adotar essas propostas. O que é que o senhor faz? Não basta a mensagem, é preciso a credibilidade do mensageiro. Portanto, é definitivamente uma questão do mensageiro. Se as propostas fossem adotadas, não seria suficiente. Se fossem subscritas, defendidas, não seria suficiente. Qual foi a grande parte da discussão nessa comissão consultiva? É que há coisas que nós não podemos mudar com a nossa vontade. Por razões que não são culpa do presidente Jorge Amado. Ele está numa posição em que o discurso dele não chega ao militante, isso talvez por carências materiais de recurso, mas ele não tem um discurso para a sociedade. E essas coisas não se fazem num abrir e fechar de olhos. Foram as circunstâncias que o colocaram nisso. Mas eu não tenho que fazer julgamento sobre as circunstâncias. Eu tenho que fazer julgamento sobre o facto. O facto é que esta equipa... Do seu ponto de vista, esta equipa e este líder não têm capacidades ainda que subscrevessem estas propostas, que não serão, eventualmente, não terão todos que concordar com ela, mas se as subscrevessem, isso para si não seria suficiente, porque não lhes reconheceria capacidade para as implementar. Nem quero falar de capacidade, porque seria um julgamento. Eu acho que ele é uma pessoa formada e toda a gente pode aprender. Mas tem estado a falar de incapacidade. Não, é de uma situação objetiva. É que as circunstâncias colocaram esta numa posição que, por mais, já é muito tarde para mudar de discurso, de prática, na opinião pública. Hoje, nas sociedades modernas, mesmo Santo Tomé e Príncipe, nós temos, enquanto protagonistas políticos, temos um grande adversário, que é a opinião pública. Sem ser, não quer dizer que foi culpa da equipa do presidente Jorge Amado, instalou-se na opinião pública nacional e em vários sectores da militância do partido que ele não tem condições de liderar o partido. E o que eu lamento é que muitos dirigentes da comissão política a mim vieram dizer isso e dizem isso nas suas conversas. E hoje, por razões que eu entendo bem, não querem reconhecer esse facto. Mas, por mais simpatia que eu tivesse pelo Dr. Jorge Amado e pela sua equipa, simpatia a não dizer, eu respeito como pessoa, mas não quero exagerar nisso, não vou ser cínico, não. Mas, por mais que se faça, não dá. Se houvesse uma maneira... Está clara a sua posição. Okay. O senhor defendeu ao longo dessa entrevista e em declarações anteriores a outros órgãos de comunicação social a necessidade de aumentar a credibilidade do partido, credibilizar o partido e dar mais atenção aos militantes. Vamos falar da questão da credibilidade do partido. Eu vou colocar-lhe uma questão que tem sido muito referida pela liderança do partido, a atual liderança do partido com a qual está em rota de colisão. A liderança do engenheiro Jorge Amado acusa-o de ter administrado mal os fundos do MLSTP-PSD, de ter feito uma gestão muito pouco transparente, nomeadamente de fundos eleitorais,
e de ter deixado o partido em total bancarrota, é o que dizem. Dizem mais que não tem legitimidade para criticar a atual administração do partido. Bom, Como é que reage? Tão natural, isso não é novo. Isso certamente lhe disseram mais. Devem ter dito certamente que eu comprei um prédio por $1.800.000. Comprou? Não. Que eu tenho um supermercado em Cabo Verde. Comprou? Tem? Não. Que eu tenho participação num banco em Cabo Verde. Tem? Não tenho. Retomaram uma coisa que apareceu num jornal, que eu tenho 4 palácios em Nova York. Em Londres. Que eu tenho uma casa em Cascais. Que eu tenho uma... Parece-me que está a parodiar um pouco. Não, isso está escrito e foi-me dito. Não, mas nos termos em que se está a referir, parece estar a parodiar um pouco. Não, isso é mas dito. A questão a que eu quero, que responda é a acusação de que fez uma gestão, uma má gestão e uma gestão nada transparente do partido, nomeadamente dos fundos para as eleições legislativas de 2010 e que deixou o partido em total bancarrota. Em primeiro lugar, gestão eleitoral. Pela primeira vez, pergunta a qualquer militante da MLSTP, eles não se queixam, não perdemos eleições por falta de recursos. Longe disso. Primeiro. Não foi essa a questão. Hã? Não foi essa a questão. Não, má gestão, eu estou a dizer que houve recursos para a campanha suficientes. Primeiro. Fez uma boa gestão dos recursos que estavam à sua disposição. Sim. A acusação é que foi uma péssima gestão. Então, vamos a isso. A história, eu já contei isso no outro palco, de um criador de galinha numa capoeira. Que é que na capoeira estão 3 galos, 10 galinhas, 10 pintos. Não é? O que é que esse criador faz? Ele vem com um cesto de milho e atira para dentro da capoeira. Pensa que resolveu o problema de toda a gente. Só que na capoeira, o galo fica com a maior parte. As galinhas ficam com a outra maior parte. E os pintinhos ficam com quase nada. Essa é a lógica instalada no meu partido. Pois é, eu não gosto de fazer coisas. Isso é o número 5. Deixou o partido. Qual era a saúde financeira do partido quando deixou o partido? Eu deixei os militantes, centenas deles, com casas. Há sítios que eu criei vários bairros. Deixei várias comunidades com geradores, onde não havia luz. O partido estava ou não em bancarrota? Já vamos lá, temos de deixar. Deixei água a buscar 300 quilómetros, centenas de estudantes. Com dinheiros do governo ou com dinheiros do partido? Dinheiros do partido. Dinheiros do partido. Eu tive uma discussão, quando eu assumi a presidência do MLSTP, tive um conflito, um mal-entendido com o antigo presidente, o meu amigo Dr. Poça, que eu fui a um Conselho Nacional e eu disse, quando eu cheguei ao partido não havia 300 mil dobras no partido. Foi um exagero de linguagem. Mas o que eu queria dizer, que aconteceu sucessivamente, nenhum partido como o MLSTP sai de eleições rico, ou sai de eleições com posse. Mas vamos ver o que é que eu deixei, não é? Deixei uma sede remodelada. O MLSTP, desde que a democracia, sempre ganhou em Monte Café. Em 30 anos não tínhamos feito uma coisa em Monte Café. Está lá um centro cultural. Mas estas são obras de pequena envergadura. Quer dizer... E consta que o partido recebeu apoios volumosos naquela altura. Volumosos falam, isso é o que dizem, a partir do pressuposto que... Mas vamos ver o que é que eu deixei no partido, que é essa questão. Eu deixei mais de 23 viaturas no partido. Deixei uma aparelhagem para comícios com mais de... Uma aparelhagem que custou ao partido 123 mil euros.
sabe, eu não sei hoje quantos carros estão no partido. Porque, entretanto, muitas pessoas... Podia ter feito mais com os recursos que chegaram ao partido naquela altura? Devia ter feito mais? Não, eu fiz tudo o que eu podia. E há responsabilidades do Estado, que o Estado não tinha condições de fazer, que foram assumidas pelo partido. Acusações de que fez uma apropriação pessoal de fundos do partido? Não tem base nem fundamento. Rejeitas? Completamente. O que eu sei, e eu conto o exemplo do Monte Café, nós decidimos que essa história que o partido tem, que eram gente do partido que devia fazer a obra. Gastamos muito dinheiro com gente do partido para fazer a obra. No fim, eu tive que contratar uma empresa para acabar a obra. Há pessoas dentro do partido que se tornaram construtores, criaram empresa, mandaram vir equipamento, que o partido teve de pagar e depois teve de pagar as obras que eles fizeram. Sob a sua liderança. Na minha liderança. O partido funcionou como uma instituição de apoio e de solidariedade. Muita gente, e pensa por quê? Que uma das razões, sim, só para dizer, uma das razões que eu tenho um grande apoio nas bases é que pela primeira vez na história da MLSTP, o militante de base viu ações concretas do partido em seu benefício. Há sectores aqui que estavam a contestar o Estado. Milhares de pessoas estavam a contestar o Estado. 30 segundos para acabar. Não acabo. Que tinham problemas com o Estado não estava a cumprir os compromissos que tinham, que nós, partido, resolvemos. Dr. Rafael Branco, o senhor disse que é necessário dar mais atenção aos militantes. Durante a sua liderança, a OMSTEP foi fortemente apoiada, mas a JMLSTP, a juventude do partido, segundo vozes consensuais, foi completamente descurada. A OMSTEP tinha uma direção clara, tinha objetivo. Nós na OMSTEP, a OMSTEP foi a principal força com visibilidade do MLSTP no meu tempo, porque tínhamos atividades de apoio concreta. Nós, por 2 vezes, outra coisa que os meus camaradas esquecem, disponibilizamos crédito para as palaiês e as mulheres do partido. Foi crédito direto para trabalharem. Na Jota, o problema da Jota falhou em virtude da conspiração que estava lá dentro. Nós organizamos, disse-me que não falhei, organizamos um congresso da Jota e houve grupos dentro do partido, dirigentes da comissão política do partido, que rebentaram com o congresso. Eu vou ter que colocar mais vou colocar mais algumas questões. O MLSTP-PSD é o único partido de São Tomé que reconhece o direito de tendência. Eu tenho que lhe pedir que seja breve nas respostas, por favor. Esse direito democratiza mais o partido ou anarquiza-o? Não anarquiza. Veja bem, isso tem um antecedente. Em 85. Não podemos ir a Não, mas vou rápido. Não, é rápido. Em 1985, quando se punha a questão da abertura do regime, uma das principais ideias que surgiu era manter o partido único, mas admitindo tendências organizadas dentro do partido que podiam candidatar-se. Essa ideia não passou e, felizmente, evoluímos para o multipartidarismo. A tendência é uma coisa natural num partido democrático. Muito obrigada. O senhor não admite que aquilo que é considerado ser a constante conflitualidade no seio do MLSTP-PSD constitui em si
um fator de instabilidade nacional, dado o peso do MLSTP-PSD no xadrez político? Concordo consigo que há quem diz que quando a MLSTP está com espirra, o país fica com gripe. É um exagero. Já foi assim, é cada vez menos assim. Mas a verdade é que o MLSTP é uma força política incontornável na nossa sociedade. A instrumentalização de conflitos é um traço definidor da psicologia e da praxis do MLSTP-PSD? Eu não sei se é definidor da psicologia da praxis, mas a verdade é que em diversos momentos o partido foi instrumentalizado em função de agendas pessoais. O senhor foi protagonista destes momentos? Fui vítima. E protagonista? Não, no sentido que eu fui vítima, mas nunca, fora em 1989, que éramos uma minoria que conseguimos uma grande obra, não só nós, a própria sociedade queria o multipartido, isso ajudou, daí a importância da sociedade, e agora que eu assumo, sim, agora sou protagonista. Qual é a sua... haverá elementos dentro do seu partido, nomeadamente a atual liderança, que não estarão de acordo. Qual é a sua posição em relação à iniciativa de diálogo nacional lançada pelo presidente Manuel Pinto da Costa? Eu acho a iniciativa boa, necessária e urgente. Isso a partir de uma contratação que tem a ver com tudo que nós estamos a discutir. Hoje, em São Tomé e Príncipe, a inclusão é uma necessidade de sobrevivência política e da nossa sociedade. Não podemos resolver um partido com maioria absoluta, e isso foi o problema que eu tive com outro governo, que não tinha nem tinha, é pensar que se pode governar São Tomé e Príncipe excluindo uma parte. Ouça, nós somos 180 mil... Qual será o alcance desta iniciativa? Deixa-me explicar, vou chegar aí. Temos pouquíssimo tempo. Então, fazemos menos perguntas, mas eu tenho de explicar isso. Somos 180 mil pessoas, 100 mil eleitores. O último partido ganhou a eleição com 25 mil eleitores, 26 mil. A senhora acha que 26 mil pessoas têm o direito de impor os destinos e a obrigação do nosso país a todo? Tem a legitimidade para governar, mas tem a obrigação de incluir toda a gente. E o que nos falta aqui em São Tomé e Príncipe é, de facto, um diálogo que passa a fronteira de senhora tem um nome, eu tenho um nome, eu sou do partido A, sou do partido B. Temos de ter um diálogo verdadeiramente criador de espaços de entendimento sobre questões essenciais do país. A autoexclusão do ADI não reduz drasticamente o alcance de tal iniciativa? Certamente que reduz. Seria de todo... Independentemente do que vier a ser o seu desfecho final, não reduz a partida o alcance dessa iniciativa? Reduz relativamente. Como digo, os partidos, mesmo os mais votados, representam 20 mil pessoas, 25 mil pessoas. São Tomé, precisamos meter isso na cabeça, tem 180 mil pessoas. E se nós conseguimos um diálogo verdadeiramente nacional, verdadeiramente aberto, verdadeiramente concentrado naquilo que é importante para os santomenses e São Tomé e Príncipe, esse diálogo terá sido importante, porque teremos criado um entendimento generalizado, assumido por uma grande maioria dos santomenses. A última questão, e tem a ver com um ponto que está na ordem do dia, o descontentamento no seio das Forças Armadas. Qual é a sua posição? Ouça, eu tenho alguma relutância em falar sobre isso. Primeiro, que é um assunto delicado. Segundo, que é um assunto que é revelador do grau de desmoronamento, diz-se, né? Desmoronamento. Que está acontecendo na nossa sociedade. Em todos os países, quando a indisciplina, quando a desordem, quando se instala numa sociedade, o sector militar é o guardião da disciplina,
da ordem, em todos os países, independentemente dos regimes. Nesse sentido, o que aconteceu é preocupante. Mas nós não podemos ficar por aí. Eu não conheço bem a estrutura das Forças Armadas, mas eu sei que há muitos jovens que se formaram em academias de outros países europeus e tudo, e que são pessoas democratas convictas, que estão conscientes do papel da estrutura militar numa sociedade democrática. O que se passa é revelador de alguma insatisfação, que eu colocaria em primeiro lugar, talvez, e aqui eu tenho de ser humilde para dizer, talvez, seja que muitos desses quadros formados tenham alguma insatisfação em relação às lideranças da nossa estrutura, das nossas Forças Armadas. Pode ser uma fonte. A outra, há problemas objetivos. O que eu, com muita franqueza, não posso aceitar, e o regime democrático permite dizer isso, é com a posição a posição pública do Presidente da República. Eu espero que não seja essa a posição dele. Porque não se pode dizer que este episódio nas Forças Armadas seja uma manifestação igual à que há no Ministério da Saúde, com professores, com enfermeiros. É muito mais grave, porque vemos que a família está a se desintegrar. Vemos que nas instituições do Estado há impunidade, há desobediência, não há disciplina. Quando chegamos a esse ponto, quer dizer que lá no subterrâneo havia à superfície problemas muito profundos. Isso deve ser tratado de maneira séria. Não é igual, desculpe dizê-lo, não é igual à insatisfação com os professores, com enfermeiros ou com outros sectores. É qualquer coisa que está no... Como isso, a situação nos tribunais. Mas aí, outra vez, o último episódio tem que também... um minuto e vamos terminar o programa. Não chega para eu falar sobre isso. Dr. Joaquim Rafael Branco, muito obrigada por ter vindo ao programa Cartas na Mesa. Obrigado. Boa noite. Até para a semana.